A visão inicial de João e as cartas às 7 igrejas. Era um dia comum na ilha de Patmos, onde o apóstolo João havia sido exilado por sua fé em Jesus Cristo. Em um momento de meditação e oração, ele foi arrebatado pelo Espírito e teve uma visão que mudaria para sempre a compreensão do plano divino para a humanidade. Ele descreveu com riqueza de detalhes a cena. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie às 7 igrejas. João se virou para ver quem falava com ele, e diante de seus olhos apareceu a figura de Jesus glorificado. Sua aparência era impressionante. Cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como bronze refinado, e sua voz ecoava como o som de muitas águas. Ele segurava 7 estrelas em sua mão direita, enquanto 7 candelabros de ouro brilhavam ao seu redor. Essa visão marcava o início de sua revelação. As 7 cartas e suas mensagens. Jesus instruiu João a escrever cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma carregada de lições importantes. Cada carta trazia uma análise espiritual daquela comunidade, destacando suas virtudes, falhas e desafios. 1. Éfeso. A igreja que perdeu o primeiro amor. Jesus os elogiou por suas obras e paciência, mas os exortou a recuperar a paixão inicial pela fé. 2. Esmirna. A igreja perseguida. Eles foram encorajados a permanecerem fiéis, mesmo enfrentando sofrimentos e a ameaça de morte. 3. Pérgamo. A igreja que tolerava a idolatria. Apesar de sua fé, Jesus os advertiu contra doutrinas errôneas que estavam se infiltrando. 4. Tiatira. A igreja de boas obras, mas corrompida pela imoralidade. Eles foram exortados a se afastarem da influência de Jezabel. 5. Sardes. Uma igreja aparentemente viva, mas espiritualmente morta. Jesus chamou à vigilância e ao arrependimento. 6. Filadélfia. A igreja fiel. Eles receberam uma promessa de proteção e uma porta aberta para o reino. 7. Laodiceia. A igreja morna, nem fria, nem quente. Jesus os advertiu a buscarem fervor espiritual e abandonarem a autossuficiência. As cartas encerraram o primeiro ato da revelação como uma avaliação direta das igrejas, preparando-as para os eventos futuros. Após receber essas mensagens, João foi transportado em espírito para uma nova visão, agora diante do próprio trono de Deus, onde a revelação tomaria proporções ainda mais extraordinárias. A visão do trono de Deus e os 7 selos. A majestade do trono celestial. Após registrar as mensagens às 7 igrejas, João foi levado em espírito a um cenário que ultrapassava qualquer compreensão humana: o trono celestial. Ele descreve em detalhes o que viu. Um trono imponente, resplandecente com a glória de Deus, cuja aparência era como jaspe e sardônio, e ao redor dele havia um arco-íris brilhante, semelhante à esmeralda. Ao redor do trono, 24 anciãos estavam sentados em tronos menores, vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças. 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, também cercavam o trono. Cada um tinha uma forma distinta. Um parecia um leão, outro um boi. O terceiro tinha rosto de homem, e o último era como uma águia em voo. Esses seres louvavam incessantemente a santidade de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Enquanto João observava, ele notou um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Este livro estava selado com 7 selos, e representava o plano divino para a redenção da humanidade e o julgamento final. Porém, ninguém no céu, na terra, ou debaixo da terra, era digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. João chorou, ao perceber que o conteúdo do livro parecia inalcançável. De repente, um dos anciãos consolou João, e apontou para o cordeiro, que parecia ter sido morto, mas estava vivo. Esse cordeiro era Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos e revelar o conteúdo do livro. Ao receber o livro, uma grande adoração começou no céu. Milhões de anjos e seres celestiais clamavam em uníssono: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor. A adoração no céu marcava o início de uma nova etapa na revelação. A abertura dos 7 selos. Cada selo representava um evento profético que culminaria no juízo final e na redenção completa. A abertura dos 7 selos. O primeiro selo, o cavalo branco. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco e foi coroado para conquistar. Este cavaleiro simbolizava a conquista, possivelmente representando a expansão do evangelho ou poderes terrenais buscando domínio. O segundo selo, o cavalo vermelho. O segundo selo revelou um cavalo vermelho, cujo cavaleiro carregava uma grande espada e recebeu o poder de tirar a paz da terra, trazendo guerras e conflitos. Este selo representava a violência e a destruição. O terceiro selo, o cavalo preto. O terceiro selo trouxe um cavalo preto, cujo cavaleiro carregava uma balança. João ouviu uma voz declarar preços exorbitantes para o trigo e a cevada, simbolizando fome e escassez global. O quarto selo, o cavalo amarelo. O quarto selo revelou um cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte. Ele foi seguido pelo inferno, recebendo autoridade para matar com espada, fome, peste e pelas feras da terra. O quinto selo, os mártires sob o altar. Ao abrir o quinto selo, João viu as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam por justiça e receberam vestes brancas, sendo instruídos a esperar até que seus irmãos também enfrentassem a perseguição. O sexto selo, catástrofes naturais. O sexto selo desencadeou grandes terremotos, o escurecimento do sol, a lua se tornando como sangue e estrelas caindo do céu. As pessoas clamavam por proteção contra a ira do Cordeiro, reconhecendo que o grande dia de julgamento havia chegado. O sétimo selo, o silêncio no céu. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Este momento solene marcava a transição para os julgamentos das 7 trombetas, ampliando ainda mais a intensidade das profecias. Os 144.000 selados e a grande multidão. A pausa nos juízos. Os servos selados. Após a abertura do sexto selo, quando o mundo foi abalado por terremotos, escuridão e sinais nos céus, João testemunhou uma pausa nos julgamentos. Ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que não soprassem sobre a terra, o mar ou as árvores. Outro anjo subiu do leste, carregando o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz: não danifiquem a terra, o mar nem as árvores, até que selamos os servos do nosso Deus em suas testas. João ouviu o número dos selados, 144.000, provenientes das 12 tribos de Israel. Cada tribo teve 12.000 selados. Judá, 12.000. Ruben, 12.000. Gade, 12.000. Aser, 12.000. Naftali, 12.000. Manassés, 12.000. Simeão, 12.000. Levi, 12.000. Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. Benjamim, 12.000. Esses selados simbolizavam a proteção divina sobre um grupo específico de israelitas escolhidos para cumprir uma missão especial: testemunhar o evangelho durante o período de tribulação, guiando outros à salvação e glorificando a Deus em meio ao caos. A visão da grande multidão. Após contemplar os 144.000 selados, João viu algo ainda mais grandioso. Uma multidão imensa, impossível de ser contada, composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Em uníssono, clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Ao redor do trono estavam os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes. Todos se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quem são eles? Um dos anciãos aproximou-se de João e perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? João respondeu: Senhor, tu o sabes.
O ancião explicou: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. Aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol não os molestará, nem calor algum, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o pastor deles. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa visão trouxe conforto e esperança aos seguidores de Cristo. Mesmo em meio ao caos dos julgamentos divinos, Deus demonstrava sua misericórdia, protegendo os selados e acolhendo a grande multidão na eternidade. Os 144.000 representavam a fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Israel, enquanto a grande multidão era a prova de que a salvação estava disponível para todos os povos. Ambos os grupos revelavam que, apesar da severidade do julgamento, a graça e a redenção de Deus permaneciam acessíveis. Com os servos selados e a visão celestial da multidão redimida, a narrativa retorna ao sétimo selo, cujas consequências marcariam a próxima etapa da tribulação. O silêncio no céu anunciava o começo de novos e mais severos juízos, revelando a progressão do plano divino. Com a abertura do sétimo selo, a história se encaminhava para os julgamentos das 7 trombetas, que trariam consequências ainda mais dramáticas para a terra. João, agora imerso no peso das visões, preparava-se para revelar os próximos eventos que demonstrariam a profundidade da justiça e da misericórdia de Deus. As 7 trombetas e seus juízos. Após a abertura do sétimo selo e o silêncio que dominou o céu, João viu 7 anjos que estavam diante de Deus receberem 7 trombetas. Antes de soar a primeira trombeta, outro anjo se aproximou com um incensário de ouro. Ele o encheu de incenso misturado às orações dos santos, e o ofereceu no altar diante do trono. O anjo, então, encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, anunciando que algo grandioso estava prestes a acontecer. Esse ato marcava o início dos juízos das trombetas, cada uma trazendo um evento catastrófico que abalaria profundamente o mundo. As primeiras 4 trombetas, juízo sobre a natureza. A primeira trombeta, fogo e granizo, misturados com sangue. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da vegetação foi queimado. Árvores, plantas e toda a relva verde desapareceram. Este julgamento impactava diretamente a provisão alimentar e o equilíbrio natural. A segunda trombeta, a montanha de fogo no mar. O toque da segunda trombeta trouxe algo semelhante a uma grande montanha ardente sendo lançada ao mar. 1/3 do mar se tornou sangue, destruindo a vida marinha e os navios. Este evento simbolizava o colapso dos sistemas marítimos e a interrupção do comércio. A terceira trombeta, a estrela amargosa. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto caiu do céu sobre as fontes de água doce e rios. 1/3 das águas tornou-se amargo, causando a morte de muitos. Este selo destaca o impacto sobre a provisão de água potável para a humanidade. A quarta trombeta, escuridão sobre o mundo. A quarta trombeta trouxe a escuridão. 1/3 do sol, da lua e das estrelas foi ferido, reduzindo a luz que iluminava o mundo. Este evento causava terror e simbolizava a desorientação espiritual e física. Antes que as últimas 3 trombetas soassem, João viu uma águia voando no meio do céu, proclamando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das vozes das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Este aviso indicava que os próximos juízos seriam ainda mais severos, atingindo diretamente a humanidade. As últimas 3 trombetas, juízo sobre a humanidade. A quinta trombeta, o primeiro ai, os gafanhotos demoníacos. Quando o 5º anjo tocou sua trombeta, João viu uma estrela caída do céu que recebeu a chave do abismo. Ao abrir o abismo, uma fumaça escura emergiu, cobrindo o sol e o ar. Da fumaça, surgiram gafanhotos com o poder de escorpiões. Esses gafanhotos não tinham permissão para destruir a vegetação, mas apenas para atormentar as pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Seu tormento durava 5 meses.
e sua aparência era aterrorizante. Tinham rostos humanos, cabelos longos como de mulheres, dentes de leão, couraças como ferro e asas cujo som era como de carruagens em batalha. Seu líder era o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, que significa destruidor. A sexta trombeta, o segundo ai, o exército sobrenatural. Com o toque da sexta trombeta, João ouviu uma voz vinda do altar de ouro diante de Deus, instruindo o sexto anjo a soltar 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. Esses anjos lideravam um exército de 200 milhões de cavaleiros sobrenaturais, que traziam destruição sobre 1/3 da humanidade. Os cavalos tinham cabeças como de leão, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre, matando com esses elementos. Apesar da destruição, João observou que as pessoas sobreviventes não se arrependiam de seus pecados. Antes que a 7ª trombeta fosse tocada, João viu um anjo poderoso descendo do céu, segurando um pequeno livro aberto em sua mão. Ele colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra, simbolizando a autoridade universal. João foi instruído a comer o livro, que era doce em sua boca, mas amargo em seu estômago, representando a mensagem da revelação, a doce promessa da redenção e o amargo juízo sobre os ímpios. João também recebeu uma visão de 2 testemunhas que profetizariam por 1260 dias, realizando milagres e enfrentando perseguição. Após completarem sua missão, elas seriam mortas pela besta, mas ressuscitariam ao 3º dia, ascendendo ao céu em triunfo. A 7ª trombeta, a vitória do reino de Deus. Quando o 7º anjo tocou sua trombeta, João ouviu altas vozes no céu proclamando: "O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." Houve louvores no céu, mas também relâmpagos, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo, sinalizando que o plano de Deus estava se aproximando do clímax. Com o soar da 7ª trombeta, a narrativa se movia para um confronto direto entre o bem e o mal. As visões seguintes apresentariam a batalha espiritual que culminaria na derrota definitiva de Satanás e no estabelecimento do reino eterno de Deus. A batalha espiritual e as 7 taças da ira. A mulher, o dragão e a guerra nos céus. Com o soar da 7ª trombeta, João recebeu uma visão simbólica que lançava luz sobre o conflito espiritual que permeava os acontecimentos. Ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e prestes a dar à luz. De repente, um grande dragão vermelho apareceu diante dela. O dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, e sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão estava pronto para devorar o filho da mulher assim que nascesse. Mas, quando o menino nasceu, destinado a governar as nações com cetro de ferro, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde foi protegida por Deus por 1260 dias. No céu, estourou uma guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e suas forças. O dragão, identificado como Satanás, foi derrotado e expulso do céu para a terra, junto com seus anjos. Uma grande voz proclamou no céu: "Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos." A primeira besta e o falso profeta. João então viu uma besta que emergia do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com diademas em seus chifres e nomes blasfemos em suas cabeças. A besta recebeu o poder do dragão e foi adorada pelos habitantes da terra, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Outra besta surgiu da terra, exercendo autoridade em nome da primeira. Essa segunda besta, chamada de falso profeta, realizou grandes sinais, como fazer descer fogo do céu. Ela criou uma imagem da primeira besta e exigiu que todos a adorassem. Além disso, estabeleceu a marca da besta, um número ou símbolo na mão ou na testa, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. O número da besta era 666, símbolo do domínio humano afastado de Deus. Os juízos das 7 taças. Enquanto a humanidade seguia sob o domínio da besta,
Os juízos das 7 taças da ira de Deus foram derramados, sinalizando o auge do julgamento divino. A primeira taça, feridas malignas. Quando o primeiro anjo derramou sua taça, feridas dolorosas apareceram naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A segunda taça, morte no mar. A segunda taça transformou o mar em sangue, e todos os seres vivos nele morreram. A terceira taça, rios e fontes de água em sangue. A terceira taça atingiu as fontes de água doce, que também se tornaram sangue. Um anjo proclamou: Justo és tu, Senhor, que julgas assim, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e lhes deste sangue para beber. A quarta taça, o calor do sol. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e ele queimou os homens com fogo intenso. Mas mesmo diante desse julgamento, as pessoas blasfemaram contra Deus e não se arrependeram. A quinta taça, trevas sobre o reino da besta. A quinta taça trouxe trevas completas sobre o reino da besta. As pessoas mordiam a língua de dor, mas continuavam a blasfemar contra Deus. A sexta taça, o rio Eufrates seco. A sexta taça secou o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. 3 espíritos malignos, como rãs, saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta, reunindo as nações para a batalha final em um lugar chamado Armagedon. A sétima taça, o grande terremoto e a destruição de Babilônia. Quando a última taça foi derramada, uma voz do trono proclamou: Está feito. Houve trovões, relâmpagos e o maior terremoto já registrado. A grande cidade de Babilônia caiu, e todas as ilhas e montanhas foram removidas. Uma tempestade de granizo com pedras gigantescas atingiu a terra, e as pessoas continuaram a blasfemar contra Deus. Com os juízos das taças concluídos, a história caminhava para seu clímax. A queda definitiva da Babilônia, a batalha final entre Cristo e as forças do mal, e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A tensão espiritual estava em seu auge, e João, mais uma vez, se preparava para relatar os eventos finais da revelação divina. A queda de Babilônia e a batalha final. João foi levado pelo Espírito a um deserto, onde viu uma mulher montada em uma besta escarlate. A besta estava coberta de nomes blasfemos. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies da sua prostituição. Na sua testa estava escrito: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A visão de Babilônia simbolizava um sistema corrupto, uma cidade de decadência e oposição ao reino de Deus, unindo poderes políticos, econômicos e religiosos em rebelião contra o Senhor. O anjo explicou que Babilônia cairia como punição por seus pecados e pelo sofrimento que causou ao povo de Deus. Ele anunciou: Caiu. Caiu Babilônia, a Grande. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda ave imunda e odiosa. Com sua queda, os reis da terra lamentaram a perda de sua luxúria e riqueza. Mercadores e marinheiros choraram pelo colapso do sistema econômico global que Babilônia representava. Porém, no céu, os anjos e santos celebravam a justiça de Deus, o triunfo do Cordeiro e a batalha de Armagedon. Após a condenação de Babilônia, João viu os céus abertos e contemplou um cavaleiro sobre um cavalo branco. Ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julgava e guerreava com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Ele estava vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações, e ele as governaria com cetro de ferro. Ele esmagaria o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O cavaleiro era Jesus Cristo, voltando em glória para derrotar as forças do mal. Ele liderou o exército celestial na batalha de Armagedon, onde os reis da terra e seus exércitos, liderados pela besta e pelo falso profeta, se reuniram para enfrentá-lo. No confronto final,
a besta e o falso profeta foram capturados e lançados vivos no lago de fogo, onde sofreriam eternamente. Os exércitos que os seguiam foram destruídos pela espada que saía da boca de Cristo. O dragão, que é Satanás, foi preso por 1000 anos e lançado no abismo, para que não mais enganasse as nações durante esse período. A celebração da vitória celestial. Após a vitória, João ouviu uma multidão no céu exclamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Os anjos e os santos celebravam o triunfo de Deus e a iminente união entre Cristo e sua igreja, simbolizada pelas bodas do Cordeiro. João ouviu: Bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Esse momento representava a consumação do plano de redenção, onde o povo de Deus seria unido eternamente a Cristo, em um estado de perfeita alegria e paz. Com a queda de Babilônia, a vitória sobre as forças do mal e a prisão de Satanás, os acontecimentos finais de Apocalipse apontavam para o estabelecimento do reino eterno de Deus. João preparava-se para revelar a nova criação, o destino eterno dos justos e o julgamento final dos ímpios. O juízo final e a nova criação, o reino milenar e o juízo de Satanás. Após a prisão de Satanás, João descreve o reinado de 1000 anos de Cristo e seus santos. Durante este período, os fiéis que haviam sido martirizados por sua fé ressuscitaram e reinaram com Cristo. Este era o primeiro dos 2 eventos de ressurreição mencionados, reservado para aqueles que permaneceram leais a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. No final dos 1000 anos, Satanás foi solto por um breve período e enganou novamente as nações, reunindo-as para uma última rebelião contra Deus. Ele reuniu um exército imenso, como a areia do mar, cercando o acampamento dos santos e a cidade amada. Contudo, o fogo desceu do céu e os consumiu. Satanás, o enganador, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam. Eles foram atormentados dia e noite, para todo o sempre. Este ato marcou o fim definitivo do mal. O grande trono e o juízo final. João viu um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não havia mais lugar para eles. Diante do trono estavam todos os mortos, grandes e pequenos, ressuscitados para o juízo final. Livros foram abertos, e outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados de acordo com suas obras registradas nos livros. O mar, a morte e o Hades entregaram seus mortos, e todos foram julgados conforme suas ações. Aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Este julgamento representava a separação definitiva entre os justos e os ímpios, confirmando a justiça e a santidade de Deus. A Nova Jerusalém e a nova criação. João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Ele contemplou a Nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Uma voz alta proclamou: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. João viu que Deus enxugaria toda lágrima dos olhos, e não haveria mais morte, tristeza, choro ou dor, pois as coisas antigas já haviam passado. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Ele mostrou a João a Nova Jerusalém, resplandecente como uma joia. A cidade tinha muros altos e 12 portas, cada uma guardada por um anjo, e os nomes das 12 tribos de Israel estavam inscritos nelas. A cidade não precisava de sol nem de lua, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra levarão sua glória a ela. Nada impuro jamais entrará na cidade, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. João viu um rio da água da vida, claro como cristal,
fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Em ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 tipos de frutos, dando seu fruto a cada mês, e suas folhas serviam para a cura das nações. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, pois o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo o sempre. A promessa final e o apelo de Cristo. João ouviu Jesus dizer: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João foi advertido a não selar as palavras da profecia, pois o tempo estava próximo. Jesus declarou que recompensaria a cada um conforme suas obras, afirmando ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A visão terminou com um apelo. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. João finalizou seu relato com uma advertência contra alterar as palavras da profecia, e uma bênção para todos os leitores. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Com o estabelecimento da nova criação, a história de Apocalipse culmina na promessa de um futuro glorioso, para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. A vitória do Cordeiro e a reconciliação entre o Criador e a criação são o tema central deste grandioso relato, oferecendo esperança e certeza para os seguidores de Cristo em todas as eras.